Olá, meu nome é Thais Alana, eu sou aluna de iniciação científica no grupo de Química Medicinal e Biológica, orientada pela professora doutora Fernanda Canduri, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto, a expressão, purificação e caracterização da CDK10 humana. Aqui, então, um breve sumário dos tópicos que vão ser abordados ao longo dessa apresentação. Primeiramente, a introdução e a relevância do tema em estudo, os objetivos do projeto, a etapa experimental e a segunda etapa de modelagem. Começar falando então a introdução e a relevância da família das CDKs e da CDK10, que é o nosso alvo específico. Bom, a CDKs, então, CDK é uma abreviação para quinases dependentes de ciclina, que são proteíno-quinases que dependem, então, da sua interação com a sua ciclina parceira para estarem desempenhando a sua atividade. Elas atuam no sistema de controle do ciclo celular, então, para que a divisão celular aconteça de forma correta, as suas fases precisam estar bem coordenadas tanto entre si quanto com sinais extra e intracelulares. E as CDKs, elas são chaves nesse sistema de controle do ciclo celular, de modo, então, que elas são alvos muito interessantes no desenvolvimento de fármacos de patologias ligadas ao ciclo celular, principalmente aí o câncer, né? A CDK, então, o nosso alvo específico, ela é um determinante na resistência a tratamentos endócrinos no câncer de mama, além de estar também envolvida em processos como a ciliogênese e em síndrome de desenvolvimento humano, existindo também indícios do seu envolvimento em processos como o splicing e a transcrição. Os objetivos, então, desse trabalho, inicialmente o objetivo era expressar, purificar e realizar ensaios de caracterização estrutural da CDK10 humana, porém, infelizmente, devido ao escalonamento da pandemia de Covid-19, não foi possível finalizar a etapa de purificação e fazer os ensaios de caracterização, de modo que eu passei a realizar o meu projeto de forma remota, utilizando ferramentas de bioinformática para realizar estudos estruturais da CDK10 humana por meio da modelagem molecular. Falando agora então da primeira etapa, a etapa experimental de expressão e purificação da CDK10. Bom, a primeira etapa de obtenção do DNA recombinante PET28-CDK10 foi realizada por membros do grupo anteriormente por meio da tecnologia do DNA recombinante, e eu parti então da etapa de transformação e propagação do DNA, de modo então que esse nosso plasmídio recombinante ele foi inserido em uma célula receptora, processo denominado transformação, para que essas células pudessem se multiplicar e propagar o nosso DNA de interesse para que a gente tivesse quantidade suficiente para partir para as próximas etapas. A próxima etapa, então, foi a expressão heteróloga da CDK10. A gente diz que é heteróloga porque a CDK10 é um DNA, uma proteína humana, sendo expressa aqui em um sistema, no caso, bacteriano. A expressão, então, ela foi conduzida utilizando diferentes condições, de modo a gente estabelecer o melhor protocolo para a expressão dessa proteína. Então, todas as expressões foram realizadas a 37 graus Celsius, 200 RPM por 5 horas em células de E. coli, na linhagem BL21D3, e o primeiro teste foi fazer a expressão com adição de etanol e sem adição de etanol, na expectativa de que a adição de etanol fosse auxiliar na obtenção da nossa proteína de forma enovelada. Infelizmente, a adição de etanol não trouxe benefícios e seguimos sem a adição de etanol. Com isso, então, testamos tanto o meio SOB quanto o meio LB, de modo que o meio LB se mostrou bem mais eficiente e a gente estabeleceu a expressão em meio LB. Em meio LB, fizemos duas concentrações do nosso indutor, o IPTG, a primeira concentração de 0,1 milimolar e a segunda de 0,6 milimolar, de modo que uma maior concentração de IPTG não levou à expressão de uma maior quantidade de proteína, e a gente estabeleceu então a expressão com apenas 0,1 milimolar de IPTG em meio LB, sem a adição de etanol, nessas condições aqui. A próxima etapa, então, depois da expressão, foi fazer a lise celular, já que a nossa proteína ela é intracelular e a gente precisa ter acesso a essa proteína. Feita a lise, então, a próxima etapa foi fazer o renovelamento da nossa proteína, tendo em vista que todo esse processo ele foi acompanhado por meio de géis de eletroforese, e os géis indicaram que a nossa proteína estava sendo obtida na fração insolúvel do nosso sistema. E por ser uma proteína globular, a gente conclui, então, que ela estando insolúvel, ela está desnaturada. Logo, foi necessário a etapa de renovelamento em que a nossa proteína desnaturada volta ao seu estado nativo, e a gente pode estar realizando
as caracterizações apropriadamente. Feito o renovelamento, então, foi realizada a purificação da CDK10 por meio de cromatografia, coluna de cromatografia de afinidade ao níquel. Aqui um esqueminha de como funciona a cromatografia, né? E aqui são as coluninhas de afinidade ao níquel, de bancada mesmo, pequenininhas assim que a gente utilizou. Como resultado da nossa purificação em coluna de cromatografia de afinidade ao níquel, a gente obteve, então, esse aqui é um dos géis que a gente obteve. A nossa proteína, a CDK10, ela tem 31 kilodaltons, então ela está aqui nessa altura, essa banda maior. Essa primeira canaleta é referente ao material que não se ligou à coluna, e as próximas canaletas são referentes às consecutivas eluições com imidazol. Então, nesse gel, a gente observa que a maior parte da nossa proteína não se ligou na coluna e foi perdida, de modo que a purificação não foi eficiente e a gente percebeu, né, que a nossa proteína não se ligou na coluna. Para justificar por que a proteína ela não tinha se ligado à coluna, a hipótese que a gente levantou foi a de que o enovelamento dessa proteína estava acontecendo de modo a esconder a cauda de polihistidina responsável pela interação com o níquel. Então, para avaliar essa hipótese, a gente fez uma segunda purificação, dessa vez sem retirar o SDS, ou seja, com a proteína ainda desnaturada, e esse aqui foi o gel que a gente obteve. Nesse gel aqui, a primeira canaleta é referente ao material que não se ligou à coluna e as próximas são as consecutivas eluições com imidazol. A gente percebe que grande parte da proteína dessa vez se ligou à coluna, provando então pra gente que na primeira purificação a nossa proteína ela não tinha interagido com a coluna, porque o enovelamento ocorre de modo a esconder a cauda de polihistidina. Então aqui foi onde eu parei de fazer os experimentos de bancada mesmo, né, devido ao escalonamento da pandemia de Covid-19, e aí eu passei para a etapa de modelagem. Falando agora, então, da etapa de modelagem para a estrutura tridimensional da CDK10, essas aqui são as etapas necessárias para realizar a modelagem. Primeiramente, a gente deve buscar um template, que template é em inglês para molde, né? Que vai ser uma proteína que tenha uma porcentagem de identidade da sua sequência primária considerável com a nossa proteína de interesse, aqui no caso a CDK10, para que a gente possa utilizar e que essa proteína tenha a sua estrutura tridimensional elucidada por meio aí de difração de raio-x, para que a gente possa estar usando essa estrutura como um molde na modelagem da estrutura da nossa proteína. Então, essa busca por template foi realizada no BLAST, aqui utilizando a ferramenta Protein BLAST. Em seguida, então, a modelagem foi realizada pelo programa Modeler. Os modelos eles foram validados utilizando esse site Saves, que gera gráficos de Ramachandran que possibilitam a gente avaliar a qualidade estereoquímica do nosso modelo. E, em seguida, os modelos tidos como válidos foram visualizados pelo PyMol. Os templates selecionados, então, foram a CDK2 e a CDK13, de modo que ambas essas proteínas elas são menores do que a CDK10. Então, não foi possível a modelagem dos N e C terminais da CDK10 e a gente modelou apenas o domínio quinase. Para a CDK2, como template, a gente pôde gerar dois modelos, um levando em consideração a interação com a ciclina parceira e outro sem levar em consideração a interação com a ciclina parceira, de modo que esses dois modelos estão aqui sobrepostos e a gente consegue ver a alteração conformacional na alça T, consequência da interação com a ciclina parceira. Para a CDK13 foi possível gerar apenas um modelo, considerando a interação com a ciclina, e a gente observa aqui a alça T se projetando de modo a desobstruir o sítio ativo. Dentre esses dois templates, a CDK2 foi tido como o melhor template na modelagem. A partir do modelo gerado, utilizando a CDK2 como template, foi possível também a gente fazer uma análise estrutural de todos os domínios estruturais que são bem conservados dentro da família das CDKs e que são essenciais para a atividade de quinase delas, como a gente vê aqui nessa imagem destacada em colorido.
Bom, as conclusões desse trabalho, então, foi o estabelecimento de um protocolo de expressão para CDK2 nessas condições aqui. A gente observou que a CDK10 ela não é expressa no solúvel, sendo necessária uma etapa de renovelamento. A gente observou que o renovelamento da CDK10 ocorre de modo a esconder a cauda de polihistidina, responsável pela interação com o níquel, e foi possível a modelagem apenas do domínio quisnase da CDK10, sendo a CDK2 um melhor template. Aqui as referências utilizadas nesse trabalho. Meus agradecimentos especiais à minha orientadora, professora Fernanda Canduri, a Tatiane, que esteve me acompanhando desde o início, a todos do grupo NECMED, ao CNPq pelo incentivo para estar realizando essa pesquisa. É isso, muito obrigada a todos, fico disponível se alguém quiser tirar alguma dúvida ou discutir alguma coisa. Obrigada!